Influência do espírito secundário. Todo ser humano possui um espírito de origem animal, advindo especialmente dos quadrúpedes. Pode também provir de aves e, mais raramente, de insetos e peixes. Esse espírito, chamado secundário, governa no homem as funções e desejos corporais. É manipulado pelo chefe do mundo dos Jashin, uma vez que está diretamente ligado a essa entidade negativa através de fios espirituais. Trata-se, contudo, de um mal necessário. Contém em si a causa das guerras e das discórdias presentes no mundo e no interior de cada pessoa. Por isso, desde tempos arcaicos, a humanidade tem se debatido entre o bem e o mal em maior ou menor intensidade, conforme a influência exercida pelos Jashin. Estes, por estarem classificados em hierarquias diferenciadas em escalas, que vão de um grau inferior até um superior, dominam o ser humano. Desse modo, pode-se concluir, é o nível espiritual de cada pessoa que vai determinar a presença de um espírito secundário mais forte ou mais fraco, bem como o poder de atuação demonstrado pelo espírito primordial para domesticar o secundário. Olá, mais uma vez, estudando os ensinamentos do nosso mestre, do nosso Salvador, Meixo Sama, e o que ele nos ensina para elevarmos-nos espiritualmente, queimar as nossas máculas, modos de queimar as nossas máculas para alcançarmos um nível um pouquinho melhor, com menos sofrimento, mais compreensão e mais amor. Hoje esse tema é bastante interessante. Eu gosto muito quando eu posso falar de um tema em que alguém me trouxe um questionamento e aí eu vou estudar o ensinamento para tentar responder da melhor maneira possível, E o de hoje eu tive esse presente, espírito secundário. A pergunta que me fizeram é: o nosso ego é produzido pelo espírito secundário? Bom, vamos então começar rapidamente entendendo o que Meixo Sama diz a respeito desse espírito que nos acompanha. Ele diz que ele se instala no ventre no momento após a concepção, quando se instala a nossa alma, o nosso espírito primordial, logo vem um espírito guardião e um espírito secundário. Esse espírito secundário vai ser responsável por reger a nossa conduta mundana, os nossos instintos. Porém, ele é um espírito de origem animalesca. Então, o instinto dele é muito forte para esse lado, para um lado mais animal, que não é o que Deus quer para nós. É um espírito que nos faz viver neste ambiente terreno, porque senão a gente só ficaria numa existência mais espiritualista e não haveria o progresso material que Meixo Sama também fala que é ideal para a vivência humana. Então ele é necessário para fazer a gente viver aqui, a gente se alimentar, a gente reproduzir, a gente seguir a nossa vida nessa parte material. Mas o que Meixo Sama diz é que o espírito secundário ele tem que estar controlado, ele não pode ser enjaulado. O enfraquecimento do espírito secundário não é pela repressão, e sim pelo fortalecimento do nosso espírito primordial. Então, pelo aprimoramento da fé, pela constância na fé, nas orações, na dedicação, e pela consciência. Eu falo sempre para vocês, conhece-te a ti mesmo, entenda quem é você, o que está partindo da sua alma, do seu coração e o que está partindo desse lado mais secundário, desse lado mais embrutecido, É fácil distinguir. Então, ele precisa estar sob controle. O reverendo fazia sempre uma alusão àquelas máscaras africanas, da cultura, da arte africana, em que eles têm umas máscaras com o rosto humano e um bichinho aqui em cima. Aí o reverendo falava, isso não é uma divindade
muito elevada, porque o bichinho ainda está em cima. O bichinho tem que estar sempre abaixo do umbigo, porque senão ele te domina. Então é isso que a gente aprende sobre o espírito secundário. Então, com isso muito claro na mente, dá para a gente entender que o ego não é o espírito secundário que faz. O espírito secundário, ele fortalece, ele alimenta o nosso ego. Mas vejam, o que Meixo Sama fala? Que não há troca de espírito protetor, nem de secundário, porque senão haveria uma mudança completa da nossa personalidade. Ou seja, esses dois contribuem até mesmo para a nossa personalidade nesta existência. Então, quando a gente morre, esse espírito secundário se afasta. Na vida seguinte, de acordo com a nossa missão, quantidade de máculas, quantidade de méritos, a gente vai receber um outro espírito secundário condizente com essa situação. Então, o ego, ele já vai, nos acompanha nas nossas muitas vidas. O ego, ele só vai diminuir conforme a nossa conscientização espiritual, da espiritualidade, da religiosidade, de quem realmente somos, conforme esse entendimento for aumentando, for se ampliando, o ego, ele perde forças. O que Meixo Sama fala? O ego provém de sentimentos de autovalorização. Então, enquanto a gente acredita que eu sou melhor, eu mereço mais, eu estou num nível superior, o ego tá feliz da vida. Por outro lado, apesar de não ser o secundário que produz o ego, ele alimenta, ele cochicha, não é? Meixo Sama não fala? Ele cochicha no seu ouvido, olha, você é muito legal, olha, todo mundo está te admirando. Aí ele alimenta o ego, ele infla o ego. Então, esse é o perigo do nosso nível espiritual cair, ficar baixo, da nossa compreensão ficar muito nublada, a gente se afastar da leitura do ensinamento, se afastar da oração, que a gente cai nessa faixa de predominância do ego alimentado pelo espírito secundário. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro. Se restou alguma dúvida, podem perguntar. Muito obrigada.